indo aqui para o VISC11, indo aqui para o VISC11, a gente está vendo que o VISC11 está sendo cotado aí a R$ 99,94. Informações aí do mercado dizem que tem pessoas que se chegar a R$ 95 compra na certa. Não é nenhuma recomendação de investimento, é só uns comentários que a gente vê aí pela internet. E ele tem um P sobre VP de 0,79, uma liquidez média diária de mais de 5 milhões de reais. Possui um índice de alavancagem de 16%, com mais de 354 mil cotistas. Ele cai aí no último ano 19,34% e nos últimos 12 meses 15,53%. Tá com dividend yield aí nos últimos 12 meses de 11,14% e pagou de último dividendo, como já foi falado aí no início nas notícias, 80 centavos por cota, comendo um pouco de caixa. O seu valor patrimonial é R$ 126,45, valor da cota R$ 99,88, um 21% aí de desconto. Ou seja, você avalia aí se é uma baita oportunidade ou não, ou se vai esperar mais um pouco para entrar. Possui 6,1% de vacância. Agora a gente está aqui no relatório do VISC11. O VISC11 aqui teve como resultado dos shoppings 23.700.000, uma despesa financeira de 3.768.000. Vocês já viram que ele tem aí 16% aí de alavancagem e os 3.768.000 por 711 aí, 23.711 de receita é basicamente os 16% de alavancagem da despesa financeira, ou seja, come 16% do resultado aqui, o VISC11, a despesa financeira do VISC11, e o resultado aqui acumulado não distribuído inicial era de 13.861.000, comeu quase 4 milhões de caixa, caindo para 9.980.000, pagando aí 80 centavos de rendimento. Ele possui aí como estimativa de rendimento entre 80 centavos e R$1 por cota. Eu acredito que vai se manter em 80 centavos ou até cair, porque está comendo aí bastante caixa. Como vocês estão vendo aqui, ele é um fundo que tem quase 4 bilhões de valor patrimonial e 627 milhões de obrigações financeiras. Sendo aqui que ele tem despesas aqui em obrigações financeiras de IPCA mais 6,25, tem IPCA mais 7,65, CDI mais 1,85, CDI, apesar de ser um valor pequeno na carteira de endividamento aqui 6%, e CDI mais 1,85 vão piorar um pouquinho justamente porque nós tivemos aí um aumento da taxa Selic recentemente. Temos outros dois CRIs aqui, taxa referencial mais 9,85 e taxa referencial mais 9,40. Durante os próximos 12 meses, o fundo possui 125.800.000 em obrigações a pagar. Então aqui a divisão da carteira do fundo aqui tem um Prudente Shopping, Campinas Shopping, Granja. Então o maior percentual da carteira aqui da receita do fundo é o Prudente Shopping e um dos menores aqui é o Center Shopping Rio de Janeiro, beleza? A gente está vendo aqui que é um dos últimos com menos receita. E a gente vê a distribuição por estado também. Tem São Paulo, Rio, Ceará, Rondônia, Espírito Santo, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Pará, Minas Gerais, Bahia, Distrito Federal, Pernambuco e Rio Grande do Sul, sendo a maioria aqui 32% em São Paulo. Aqui é a carinha dos shoppings, temos o Prudente, temos o Porto Velho Shopping, temos aqui o Campinas, o Praia da Costa, no Espírito Santo, Granja, Viana, em Cotia, tem aqui em Cuiabá, o Pantanal Shopping. Agora nós iremos participar com o meu colega aqui do Vino 11. Obrigado aí, meu nobre colega. Agora eu vou falar aqui do Vino 11, relatório gerencial aqui. Estamos também aqui no site do Clube FI, que está mostrando como última cotação R$ 4,94, um P sobre VP de 0,96. Está aí com exatamente 54% de desconto. É um fundo aí que está sofrendo bastante. Um dividend yield aí elevadíssimo, uma liquidez média diária de mais de 740 mil. Mais de 153 mil cotistas e um valor patrimonial de 884 mil. Esse dividend yield aí elevado é justamente pela grande queda que vem sofrendo aí o Vino 11, que cai somente nos últimos 12 meses 35,48%.
1%, exatamente na data de gravação desse vídeo, e no ano cai 35,73%. Podem ver que a queda aí do VIN11 é praticamente toda nesse ano. Como eu falei para vocês, dividend yield aí de 13,71%, e que um dividend yield tão alto para um fundo de lajes corporativos devido aí ao seu valor de cotação no mercado secundário, pagou de último dividendo 5 centavos. Possui 3% de vacância e tem 54% de desconto, cotado aí no valor patrimonial em R$ 10,68, o valor da cota. Cotado atualmente em R$ 4,91. E agora a gente vai para o relatório gerencial, como vocês estão vendo aqui na tela. O relatório gerencial foi uma renda com imóveis aí de 11.111.000, ou seja, é o tudo quinto. Teve um resultado com imóveis de 11.111.000, um resultado financeiro de menos 2.887.000, sendo despesas financeiras 3.454.000. 31% da receita do fundo é comida aí com despesa financeira. É o fundo, se não o mais alavancado aí da bolsa hoje, é o VIN11. 31% da receita do fundo é comida pela despesa financeira, que tem alguns absurdos aqui, como pagar 121 mil reais aí para o administrador escriturador, e para o gestor é pior ainda, 344 mil reais aí para você pagar para a gestão, para você ter um baita prejuízo como cotista. Ou seja, a gente, quem investe aí, eu não invisto no Vino, mas nós investidores, infelizmente, estamos pagando aí para o gestor ganhar dinheiro e não para o gestor gerar renda para o cotista. E aí teve um resultado recorrente total de R$ 7.605.000 reais. Como o VIN11 teve um resultado atípico aí por causa da negociação da WeWork, que foi falado no fato relevante, então, com o resultado não distribuído anterior de 0,095 centavos por cota e um incremento aí de caixa de 0,042 centavos por cota, você tem um saldo de caixa aí de 0,137 centavos por cota, totalizando em 11.352.000 reais. O fundo tem como estimativa de rendimento um mensal distribuído até dezembro de 2024 entre 0,45 e 0,055. Eu acredito particularmente que vai ficar aí em 5 centavos por cota até o final do ano. Possui 33 centavos de resultado não recorrente a ser recebido pela venda do BM336, sendo 14 centavos a cota a ser reconhecido junto ao recebimento da parcela de abril de 2025 e 19 centavos da cota referente a abril de 2026. Então, a estimativa de dividendos, eu acredito que vai ficar aqui até dezembro em 5 centavos. O fundo possui aí de obrigações aí 479.700.000 reais, ou seja, o fundo possui 38% do seu patrimônio em dívida. A maior dívida aí é com a sede da Globo, 75% da sua dívida é um CRI que vence lá em janeiro de 2037, que é IPCA mais 6,948% aí da sede da Globo. E tem CRI que da própria Vino também, 8% do total da dívida é um CRI da própria Vino, que é um baita conflito aqui de interesse também. E a gente está vendo aqui que em 2024 ainda tem um pouco mais de 13 milhões para pagar nas obrigações aí a prazo do VIN11, e em 2025 mais de 70 milhões para pagar aí do VIN11, 2026 aí um pouco menos, quase um pouco mais de 60 milhões e assim por diante. Aqui a gente vê que é o principal, esse azul mais escuro, e aqui são os juros. O Vino está pagando um juro pra caramba, e a gente vê isso aí muito claro no resultado, sendo que come aí da sua receita mais de 30% do resultado do VIN11. Aqui o portfólio do VIN11, tendo 44% do seu portfólio com a Globo, tem aqui Vitacom e com a própria Vinci Partners 11% de seu portfólio. A WeWork ainda está aqui, mas a WeWork vai sair, tem a BMA Advogados, Faculdade Bela Vista, Casa de Saúde São José, CIA, e tem a Austral aqui também. E a divisão da receita aqui do segmento por atuação,
48% comunicação e mídia, construção e imobiliários aqui 14%, financeiro 11%, coworking 8%, escritório de advocacia 7%, varejo aqui 5%, educação e saúde 31% do contrato é típico, 69% é atípico, então 31% dos contratos o cara pode sair aí pagando uma multinha básica ainda, 22% no Rio de Janeiro, 78% em São Paulo. Aqui estão aqui um pouco aqui do portfólio do Vino 11, ó, BM336, que ele vendeu aqui um pouco da participação, BMA Corporate. Temos aqui também o Oscar Freire 585, o Vitacorá, BBS, outro prédio aqui da CIA, esse aqui, Cardeal Corporate, Haddock Lobo e aqui a sede da Globo. Agora eu vou falar sobre o VILG 11, o fundo de logística da Vinci. E eu particularmente acho uma baita oportunidade de comprar esse fundo, lembrando que não é nenhuma recomendação de investimento, mas eu vou mostrar inclusive a compra que eu fiz aqui, que minha mão coçou, sabe? Eu tive muita vontade, eu tava vendo assim que é um fundo que, apesar de estar dando prejuízo aí na minha carteira por causa das quedas recentes aí de todos os fundos imobiliários, eu vejo particularmente uma oportunidade de estar comprando esse fundo, até tá dando uma melhorada no meu preço médio, e inclusive eu comprando uma quantidade maior. É um fundo que antes com R$1.000 eu comprava aí somente 10 cotas ou 9 cotas. Agora eu consigo comprar mais de 10 cotas e eu vou mostrar para vocês isso aqui a seguir depois que eu falar do relatório gerencial do VILG 11. Então, já partindo aqui para a tela do Clube FI, o VILG 11 é cotado a R$ 78,10, um P sobre VP de 0,69, 31% de desconto, uma liquidez média diária de mais de 1.700.000, mais de 158 mil cotistas, quase 159 mil, valor patrimonial de R$1.700.000. Ele cai aí nos últimos 12 meses 21,11%, cai no ano aí 21,33%, um dividend yield de 9,45%, e como último dividendo pagou aí 61 centavos, como eu falei para vocês, tá com 31% de desconto, o valor patrimonial aí 113,55 e o valor da cota 78,10. Mas a gente não deve avaliar aí somente pelo P sobre VP, não, tem outras nuances que você pode avaliar, como o preço teto para um fundo de tijolo, diferentemente de um fundo de papel que comprar abaixo do VP é interessante. Um fundo de tijolo você pode fazer um cálculo também de preço teto. E não tem atualmente nada de vacância. Já indo aqui para o relatório gerencial do VILG 11, o VILG 11 aqui teve como receita 11.967.000, uma despesa financeira de 1.808.000. Uma outra coisa que eu fico muito chateado aqui, porque a gente vê vários fundos imobiliários fazendo isso, vários gestores pensando somente no seu bolso. R$756.000 foram pagos aí ao gestor, 178 ao administrador. Como é que tu paga aí a gestão do fundo um valor tão grande para um resultado tão pífio aí, que só está perdendo valor aí para o cotista? Porque assim, a gente que costuma investir em alguns fundos imobiliários, eu, por exemplo, devo estar aí com uns 20% de prejuízo nesse fundo, e eu comprei lá, como eu falei, acima de R$100, agora ele vale R$78. Ou seja, a gestão até conseguiu fazer o seu aluguelzinho aí, mas você pagar por um resultado que no secundário não está gerando valor, isso é muito ruim para a gente que é cotista. Somente o gestor aí está colocando dinheiro no bolso. A gente mesmo só está recebendo aluguel e mesmo assim recebendo menos a cada mês. E agora aqui eu vou mostrar para vocês o resultado acumulado não distribuído anterior. Era 63 mil, teve um incremento aí com os rendimentos aí do mês e foi para 464 mil de incremento, foi para 527 mil aí de caixa com 4 centavos aí por cota. Como vocês estão vendo aqui, ó, os dividendos aqui só vem caindo aí nos últimos 12 meses. E aqui eles informam que a estimativa de dividendos para o quarto trimestre é entre 60 e 67 centavos por cota. Já nos 3 primeiros de 2025, fica nos intervalos 62 a 68 e 65 a 70 e 67 a 72 por cota, respectivamente. Essas estimativas se devem a novos contratos de locação já assinados relativos a espaços vagos que possuem carência aí em andamento. Como vocês estão vendo aqui, a estimativa está crescendo aqui a cada mês, de 67 para 68, 70 e 72 aqui, o máximo conforme a carência for acabando.
No mês de outubro, foi liquidada uma nova tranche aí do CRI Castelo 57 Business Park, no valor de 50 milhões. O prazo dessa tranche é de 10 anos e a taxa é IPCA mais 7,95. A nova tranche possui carência de amortização do principal pelo período aí de 24 meses. Com isso, a taxa vai passar aí de IPCA mais 7,4%. O VILG 11, ele tem aqui 16% de alavancagem, 310 mil reais aí de obrigações, 310 milhões aí de obrigações financeiras, beleza? Imóveis aí 1 bilhão e 900 mil reais. Aqui a gente vê o cronograma de pagamentos aí. Esse ano ele paga 9 milhões ainda, ano que vem ele paga aí quase 40 milhões. No ano de 2026 ele paga um pouco mais de 40 milhões, 2027 mais ainda e vai crescendo a escadinha. Só em 2031 vai começar a diminuir a despesa aí do fundo, sendo que o principal aqui, ó, é o azul mais escuro e aqui o azul mais claro são os juros. Os indicadores das ocupações financeiras do ativo Aliança Parque Belém e Caxias Parque foram significativamente reduzidas, aí, chegando assim a uma taxa de ocupação financeira de 97%. Isso não acontecia há bastante tempo. Aqui a taxa média de mercado é 90%. A taxa aí do fundo subiu aí para 97%. Aqui a divisão dos locatários, 15% é toque-estoque, que é um ponto um pouco preocupante da receita do fundo, que ele estava aí com problemas de recuperação judicial. E temos aqui outros, como Ambev, Netshoes, Privalha, Boticário e mais de 50 locatários, ou seja, é um fundo aí com bastante locatários, bem diversificado num pedaço aqui. E no outro aqui com um pouco mais aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 locatários pegam essa parte principal aqui da renda do fundo. Os tipos de contratos são típicos, que é preocupante nessa parte aqui, que é aquele contrato de multas básicas aqui, e 9% atípico. 32% dos contratos são logísticos, 31% e-commerce, 11% bebida, 7% saúde, 5% cosmético e construção civil e 9% dividido aí para outros. 38% dos seus galpões ficam em Minas Gerais, 20% no Espírito Santo, 17% em São Paulo, 9% no Rio Grande do Sul, 8% no Pará, 5% no Rio de Janeiro e 3% em Pernambuco. Esse é um fundo um pouco diferente que tem aí a maioria em Minas e não em São Paulo, sendo São Paulo sua terceira posição. Aqui a gente vê o mapa aqui do fundo aqui. A gente tem aqui o CD Cariacica, Porto Canoa, isso aqui nesse mapa aqui. A gente vê aqui embaixo Espírito Santo, esse azulzinho aqui São Paulo, Pará a gente tem o Aliança Parque, Parque Logístico Pernambuco aqui em verde, CD Eldorado e Cachoeirinha aqui no Rio Grande do Sul, a parte aqui é o Extrema Business Park, CD Privalha, Fernão Dias Business Park e o BTS Kramer, aqui tudo em Minas Gerais e tem um Caxias Park aqui no Rio de Janeiro. Então esse aqui é o mapa do fundo aqui nos estados que ele possui aí galpões logísticos. 78% do seu contrato é IPCA e 22% é IGPM. A maioria dos vencimentos dos contratos serão depois de 2027, 78,6%, ou seja, 2027 aí para frente começa a vencer a maioria dos contratos. Aqui um pouco dos galpões logísticos para vocês verem aqui. Esse aqui é o galpão de logístico de Extrema na rodovia Fernão Dias, que está aqui com a Toque Stock. Esse aqui é o Caxias Park, Fernão Dias Business Park. A gente consegue ver aqui alguns dos principais galpões logísticos aqui. Esse aqui é o CD Cachoeirinha aqui em Rio Grande do Sul, que está aqui com o grupo Fenza, principal locatário. Aqui, o principal locatário é o Privalha, taxa de ocupação desse galpão 100%. É o Centro de Distribuição Privalha na rodovia Fernão Dias aqui em Extrema, Minas Gerais. Esse aqui é o Parque Logístico em Osasco. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o que eu comprei do VILG 11. Como eu falei, eu comprava aí com R$1.000 10 cotas e com R$1.000 aqui um pouco mais de R$1.000 eu comprei 14 cotas. Bem, a única vantagem que você tem nessa época aí de comprar de quedas de fundo imobiliário é comprar os fundos mais baratos. Porém, a gente sabe que lá atrás a gente tinha aqui um valor mais elevado dos fundos. Isso causa um prejuízo aqui no cotista, como a gente está vendo aqui, muitas crises aí no mundo têm acontecido. Então, o VILG 11 aqui, atualmente, eu tenho aqui um pouco mais de 15% de prejuízo nesse fundo. Eu possuo aqui 134 cotas do VILG 11. E agora eu vou passar aqui para o meu colega para falar do VIUR 11. Obrigado, meu nobre colega. Agora nós vamos falar do VIUR 11. O VIUR 11, que é o fundo de imóveis urbanos aí da Vinci
e está com P sobre VP de 0,64. É um fundo que eles consideram aqui no site um fundo híbrido, tá? Tem muita alavancagem também, uma liquidez média diária mais baixa, um pouco mais de R$200 mil e 237 milhões aí de valor patrimonial e mais de 50 mil cotistas. E cai aí nos últimos 12 meses 29,66%, no ano 29,75% para um fundo de renda urbana. A gente sabe que não é um yield tão elevado, mas atualmente ele está pagando um yield bem elevado por causa do seu preço no mercado secundário, sendo esse yield 14,57%. Esse yield, o último dividendo foi de 7 centavos, beleza? E como eu falei para vocês, 36% do seu valor patrimonial é desconto. Você está comprando aí de cima de 0,64 aí do seu valor patrimonial, porque o valor patrimonial é R$ 8,81. A vacância é de 3%. Mas sobre o valor patrimonial, a gente pode analisar também sobre o preço teto desse ativo, não necessariamente ele esteja aí com desconto. Alguns analistas podem colocar preço teto para ele e podem acreditar que esse preço aqui para o Viur 11 está caro. Isso depende de analista para analista, mas se você olhar de forma seca, direto para o valor patrimonial, você compra aí com 36% de desconto sobre o valor patrimonial. E agora a gente vai para o relatório gerencial. E aqui, olhando agora o relatório gerencial, a gente pode ver que 23,59% é despesa financeira, ou seja, o seu resultado foi de 2.458.580 foram comidos aí pela despesa financeira. E aqui a gente vê mais um problema também de R$122 mil pago para gestor, para ter esse resultado aí legal, né? Outras despesas aí também de R$42 mil e um resultado final de R$1.733 mil. Um resultado total aí de R$1.777 mil com 44 mil aí de resultado não recorrente, um resultado acumulado não distribuído de 2.301 inicial. Para pagar aí seus dividendos, quem tem Viur 11, ele comeu um pouco mais de 28 mil aí de caixa e um resultado final aí de R$2.273 mil em caixa, um pouco mais aí de 8 centavos por cota, beleza? Aqui a gente vê uma estimativa de distribuição de dividendos até dezembro de 2024 em 0,072 e 0,066 centavos por cota. Aqui a gente olha a carteira do fundo, que tem 31,92% aí do seu patrimônio em obrigações com imóveis a prazo, ou seja, um fundo extremamente alavancado também, assim como o Vino 11. Então a gente tem o VISC e o VILG com 16% aí de alavancagem e o Vino e o Viur com mais de 30% aí de alavancagem. Total de imóveis são 350 milhões aí. Com essa grande alavancagem, seu patrimônio líquido fica em 237 mil. O maior despesa dele é com o Grupo Ânima aí, que é um CRI de IPCA mais 5,6% com vencimento para março de 2033, sendo 97% do total aí do seu endividamento. Aqui a gente está vendo um cronograma para os próximos 10 anos do Viur 11, como é um fundo um pouco menor, né? A gente vê aí também uma condição, aí, um cronograma um pouco menor, que o endividamento dele também é menor, sendo 5 milhões aí ainda para pagar em 2024, 10 milhões em 2025, um pouco mais aí de 16 milhões em 2026 e 2027 vai só subindo a escadinha. A gente vê esse azul mais claro aqui, eles inverteram aqui as cores dos juros e do principal em relação a outros relatórios dos outros fundos da casa. E o azul claro aqui é o principal, o azul escuro aqui é juros. Então a gente vê que mesmo assim a gente vê bastante juros aí pagos pelo Viur 11. Aqui a diversificação da receita de aluguel, 49% é com o Grupo Ânima, 17% é com a Facamp, 17% com a Cogna. Tem aqui DASA, 8% e Le Biscuit, 7% e um percentual bem pequenininho aqui que nem é colocado com Americanas. O segmento de atuação, 83% em educação, 9% em varejo, 8% em saúde, 73% é contrato atípico, 27% típico, 49% é no Rio Grande do Sul, 41% em São Paulo, 9% no Maranhão e 1%
da receita é no estado do Rio de Janeiro. Aqui um pouco da cara aqui dos imóveis aqui do Viur 11, esse aqui é do Ânima Porto Alegre, Ânima Canoas, a gente vê aqui também Anhanguera, Campinas, Facamp também aqui, e aqui o mapa aqui dos imóveis do Viur 11 e aqui é o laboratório Alta, que foi o percentual aí que ele fez a venda aí atualmente, aí, que saiu no fato relevante do dia 11 de novembro. E aqui o Le Biscuit no Maranhão. Aqui é Americanas, na rua Cândido Benício, Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Então, pessoal, esses foram os dados aí dos fundos da Vinci. E eu me despeço aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu likezinho. Eu sou o Valder Rocha, qualquer coisa aí, chama o VAR, beleza? Tô aqui para te ajudar aí nas finanças e investimentos. Um abraço, até mais e tchau, tchau.